Foi numa noite lúgubre de novembro que contemplei o sucesso de meus esforços. Com uma ansiedade que beirava a agonia, reuni perto de mim os instrumentos essenciais com os quais eu poderia introduzir uma fagulha de existência na coisa sem vida que jazia a meus pés. Já era 1 da manhã. A chuva batucava sinistramente nas vidraças e minha vela tinha queimado quase até o fim, quando, sob o brilho daquela luz semi-apagada, vi o opaco olho amarelo da criatura se abrir. Sua respiração era pesada e um movimento convulsivo agitou-lhe os membros. Esse é o parágrafo inicial do capítulo 5 do primeiro volume de Frankenstein e talvez uma das cenas mais famosas a respeito da obra mais conhecida de Mary Shelley. O cientista que numa noite sombria e chuvosa consegue animar uma criatura que é produto de meses de trabalho árduo passou a fazer parte do imaginário popular, principalmente após ser adaptado para o cinema. Mas quem é a autora por trás desse horror que transcende os séculos? Em qual contexto foi escrita a obra? Nesse vídeo nós vamos navegar pelos mistérios do gótico e conhecer um pouco mais sobre Mary Shelley. Inicialmente, a palavra gótico era usada como um adjetivo pátrio para designar certas tribos germânicas, como os godos e os visigodos, que não pertenciam nem à cultura grega nem à latina, e por isso eram considerados bárbaros. Com a queda do Império Romano, esses povos se espalharam pela Europa e exerceram influência sobre a cultura da época. As construções erguidas durante esse período foram associadas, quando teve a chegada do Renascimento, ao estilo gótico, uma expressão que carrega um sentido pejorativo, porque era usada para opor as construções germânicas medievais à arte neoclássica, que era proporcional e harmônica, símbolo da verdade e da razão. Assim, o que era medieval, e por extensão gótico, passou a ser entendido como um transgressor da ordem, da beleza e da civilização, porque opunha-se aos valores clássicos. Ao longo do século XVIII, o gótico consolidou-se como termo referente à Idade Média, e é nesse sentido, referindo-se ao medieval, que é empregado em O Castelo de Otranto, como a gente vai ver a seguir. As narrativas ficcionais inclinadas para o assustador e o sobrenatural, que utilizam de recursos para a produção de artifícios como o medo, não são uma invenção recente, mas algo que faz parte da humanidade desde a antiguidade. Apesar disso, o gótico se concretizou como gênero literário de fato somente lá em meados do século XVIII. A tradição literária ocidental tende a considerar marco inicial do que viria a ser conhecido como literatura gótica o romance O Castelo de Otranto, de 1764, uma espécie de simulação de relato medieval, cuja autoria foi assumida pelo inglês Horace Walpole na segunda edição do livro, que recebeu o subtítulo Uma História Gótica. A narrativa de Walpole é marcada por uma ambientação medieval, castelos assombrados, visões fantasmagóricas e acontecimentos extraordinários, entre outros elementos narrativos que contribuem para a expressão do assustador, e inaugura uma tradição que contrapõe-se aos ideais neoclássicos de harmonia e moderação. O gótico, como gênero literário, perturba o realismo e reflete os medos e angústias da experiência moderna, fazendo uso de personagens monstruosos e atmosferas ameaçadoras para tratar daquilo que há de terrível na sociedade da época. As obras góticas foram influenciadas pela ansiedade relacionada às profundas transformações sociais que ocorriam durante o momento histórico no qual o gótico se insere, com a ascensão dos valores iluministas e a crescente industrialização da Europa. Alguns autores com obras que convergem para a temática gótica são Emily Brontë, Charlotte Brontë, Anne Radcliffe, Bram Stoker, William Beckford e, claro, a Mary Shelley, com o notável Frankenstein ou Prometeu Moderno, que a gente vai analisar nesse vídeo. Como a gente já viu, o gótico é uma expressão estética bem definida, que está inserida em um período e localidades específicos. Mas dá pra gente destacar certos elementos narrativos goticizantes, que transcendem esse fenômeno sociocultural e permitem reconhecer a manifestação dessa expressão em textos escritos muito tempo depois do surgimento do gótico como gênero literário. Esses elementos que foram propostos por Júlio França são o locus horribilis, a presença fantasmagórica do passado, e a personagem monstruosa. O locus horribilis se refere à ambientação das narrativas, e costuma se dar em espaços opressivos que afetam e muitas vezes determinam o caráter e as ações das personagens. A presença fantasmagórica do passado está relacionada a um rompimento de continuidade. Na narrativa gótica, o passado não auxilia na compreensão do presente, mas retorna a ele de modo estranho e potencialmente aterrorizante. E o terceiro elemento, e talvez o mais famoso quando pensa-se em gótico, se refere ao fato de que os vilões e anti-heróis são geralmente caracterizados como monstruosos.
Mary Wollstonecraft Godwin, futura Mary Shelley, nasceu em 30 de agosto de 1797 em Londres, na Inglaterra. Seus pais, William Godwin e Mary Wollstonecraft, foram notáveis pensadores radicais da época. Godwin, um romancista, filósofo anarquista e ateu, ganhou fama com seu ataque às instituições políticas em Inquiry Concerning Political Justice, de 1793. Wollstonecraft, escritora e também filósofa, publica em 1792 o título Reivindicação dos Direitos da Mulher, no qual denuncia a exclusão da mulher do acesso a direitos básicos no século XVIII. Infelizmente, Wollstonecraft morre de infecção puerperal 10 dias depois do parto de Mary. As experiências de nascimento e morte, temáticas de Frankenstein, atravessam a vida da autora com alguma frequência. Além das perdas do amigo Byron e do marido Percy Shelley, que morre afogado em um naufrágio, ela enfrenta a morte precoce de 3 crianças. Dos 4 filhos que teve com Percy, apenas Percy Florence chega à idade adulta. Após a morte do marido, Mary volta a Londres com Percy Florence e lá permanece vivendo como escritora até sua morte, em 1º de fevereiro de 1851. Mary conhece aquele que viria a ser seu companheiro na casa de seu pai em 1814. Percy B. Shelley aproxima-se de Godwin como discípulo, atraído pelos ideais revolucionários do filósofo, e apesar de ser casado, rapidamente apaixona-se por Mary. Mas a união não é bem aceita pelo pai de Mary, e os jovens, numa tentativa de escapar da fúria de Godwin, fogem para o continente acompanhados da irmã adotiva de Mary, Jane Clairmont, que adota o nome Claire. Apesar de ter aproveitado a experiência para escrever History of a Six Weeks Tour, não foi nada fácil vagar de cidade em cidade na Europa sem dinheiro ou amigos. Além disso, a presença da irmã adotiva incomodava Mary profundamente. Foi durante a segunda viagem do trio ao continente, que começou em maio de 1816, que surgiu a ideia inicial para Frankenstein. Eles fixaram residência em um chalé nas proximidades da vila de Odate, onde Lord Byron tinha se instalado com seu médico John Polidori. O trio e os habitantes da casa de Odate passaram bastante tempo juntos durante o verão, muitas vezes confinados em casa devido a chuvas incessantes e frequentes. Em um desses confinamentos, em uma madrugada em Odate, Lord Byron propôs ao grupo que cada um escrevesse uma história de terror. Percy começou um conto sobre sua infância, mas que aparentemente fracassou. Byron iniciou uma história sobre um vampiro, que mais tarde foi aperfeiçoada e publicada por Polidori. Mas Mary e Claire não pensaram em nada. Até que uma conversa em especial entre Lord Byron e Shelley, na qual os homens discutiam a natureza do princípio da vida, atiça sua imaginação. Naquela noite, ao deitar-se, Mary deixa-se levar pelo devaneio e chega a uma cena horripilante que descreve em sua introdução para a edição da série Standard Novels, de 1831. Vi, com os olhos fechados, mas visão mental aguçada. Vi o pálido cultor de artes profanas ajoelhado junto à coisa que criara. Vi o horripilante fantasma de um homem estirado, que em seguida, por força de um poderoso motor, mostrava sinais de vida e movimento desajeitado, a meio caminho de viver. Ela não faz imediatamente a conexão entre as imagens de seu pesadelo e a necessidade de criar uma história de terror, uma prova de que o assunto era novo e destacava-se entre os temas já desgastados das novelas góticas da época. Embora não sejam tão conhecidas pela cultura popular quanto Frankenstein, Mary Shelley também escreveu outras obras, como os romances Matilda, O Último Homem e Lodore. Além disso, ela escreveu alguns contos, a maioria deles publicados em periódicos. Frankenstein, ou Prometeu Moderno, foi publicado em 3 volumes em janeiro de 1818, de maneira anônima. Foi duramente criticado e tratado como doentio. Sua autoria foi inicialmente atribuída a Percy Shelley e até mesmo ao pai de Mary, William Godwin. Em 1823 foi publicada uma segunda edição do livro, em 2 volumes e com o nome de Mary Shelley. A terceira edição de Frankenstein saiu em 1831 como o número 9 da coleção Standard Novels, agora em um único volume e contendo as revisões finais da autora. Houve e ainda há uma tendência a traçar panoramas exaustivos de possíveis teorias, ideias e textos que ecoam na obra, ou até mesmo de colocar Frankenstein como um reflexo do gênio de Percy Shelley. Mas é importante a gente notar que, apesar das influências de Mary serem produtivas quando se trata da melhor compreensão de Frankenstein, e de ficarem claras na história influências biográficas, literárias e filosóficas de Percy, e de outros autores com os quais Mary teve contato também, afinal ela cresceu com uma forte base intelectual. A autoria de Frankenstein não deve ser atribuída a ninguém senão ela mesma. A obra começa com um relato do capitão Robert Walton, que deseja chegar ao Ártico.
A perspectiva de Walton é apresentada a partir de cartas enviadas à irmã Margaret, que tratam de seu paradeiro e do progresso de sua expedição. Esse formato epistolar acrescenta ao clima de suspense do romance e traz certo realismo à história. Quando Walton encontra Victor Frankenstein, cuida dele até que ele esteja apto para contar sua história. A perspectiva de Walton dá lugar então à de Frankenstein, não mais em formato de cartas, mas com o Victor contando ao capitão sobre sua infância, a época da universidade e como a paixão intensa pelo estudo da filosofia natural levou à sua ruína. Todo o propósito da narrativa do Frankenstein é impedir o capitão de tomar um rumo fatal. Ele até diz: aprende a lição de minhas misérias e não procures aumentar as tuas. Inclusive, por não desejar seu destino para nenhum outro ser humano, Victor não conta ao Walton como ele de fato animou a criatura. Essa cena não existe na obra. O tempo da narrativa é marcado pelas datas nas cartas, que especificam somente dia, mês e primeiros 2 dígitos do ano, e pela passagem das estações e as mudanças que vêm com elas, como o desabrochar das flores na primavera e a neve intensa e bloqueio das estradas no inverno. O relato de Frankenstein é permeado por cartas de seus familiares recebidas por ele, como Elizabeth, sua prima adotiva, e seu pai. Quando Victor encontra novamente sua criação, anos depois da noite na qual deu-lhe vida, a criatura implora que ele cumpra com seus deveres de criador e ao menos escute sua história. O ponto de vista passa a ser então o da criatura. Frankenstein apresenta muitos pontos cuja análise é produtiva. O que parece destacar à primeira vista é aquele relacionado ao subtítulo O Prometeu Moderno. Mary Shelley parece mesclar o Prometeu de Hesíodo, que revolta-se contra os deuses, colocando-se acima deles e em uma posição de salvador da humanidade ao devolver-lhe o fogo, e o Prometeu de Ovídio, que apresenta-o como aquele que cria o homem do barro e manipula-o. Ela teceria, portanto, uma crítica ao desejo dos cientistas modernos de se tornarem divindades criadoras fazendo uso da técnica, mostrando que a razão pode ser tomada por uma obscuridade fatal quando é guiada por desmedida e ambição sem limites. Além disso, ela trata também da obscuridade presente no próprio homem, que recusa seu papel de criador e a responsabilidade sobre sua criatura, e ao fazê-la arquiteta o próprio castigo. Bom, gente, finalizamos esse episódio com essa reflexão acerca de Frankenstein. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa viagem pelo gênero gótico e aprendido um pouco mais sobre a autora de um dos clássicos góticos mais famosos. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.